Alguns pacientes têm muito medo de se submeter a um tratamento cirúrgico da coluna vertebral. Outros não se submetem até por não ter acesso a esse tratamento. Hoje vamos ver aqui o caso do Sr. Melcides, que é um caso bem típico desses pacientes que infelizmente chegam no estágio mais avançado da doença degenerativa da coluna. As consequências disso e como podemos ajudar esses pacientes. Meu nome é Volney Zeviani, sou neurocirurgião e hoje vamos falar sobre doença degenerativa da coluna no seu estágio mais avançado. Seu Melcides é um paciente idoso que veio a mim, muita dor lombar e muita dor irradiada para os membros. O que chama muita atenção no caso do Sr. Melcides é o que a gente chama de claudicação neurogênica, ou seja, seu Melcides ele mal consegue andar 100 metros sem ter que parar por dor nas pernas. Não aguento caminhar, distância de 500 metros, da cintura para baixo eu vou perdendo o equilíbrio, tem que sentar, senão cai. Muita dor, muita dormência, e aí eu não consigo aguentar caminhar e não consigo ficar em pé muito tempo, sinto muita dormência e dor, totalmente. Isso é muito típico em estágios bem avançados da doença degenerativa da coluna, ou seja, com o passar do tempo, várias alterações ocorreram na coluna do Sr. Melcides e essas alterações favoreceram a piora. Então, por isso que a gente chama essa doença de doença degenerativa da coluna. Uma vez que surge uma alteração, essa alteração favorece que outras alterações venham e vá, em caso de não ocorrer o tratamento, evoluir para uma doença avançada. Aqui a gente tem alguns exemplos de como que a coluna ela passa de um estágio inicial para um estágio mais avançado. Temos uma coluna normal, o disco intervertebral ele está na posição normal, não há rupturas ou herniações, ou seja, ele não extravasa para as laterais. O canal central, onde fica localizado as raízes nervosas, ele é amplo, com bom espaço para essas raízes. O local onde sai cada raiz nervosa, ou seja, o nervo sai da coluna, ele é amplo, não há compressões sobre esse nervo. Esse é um estágio normal da coluna, não há alterações importantes. Com o passar do tempo, a sobrecarga na coluna pode ocorrer alterações que vão evoluir para a doença degenerativa da coluna. Então aqui é um estágio inicial dessa doença, ou seja, aquele disco intervertebral que antes era bem alto, sem nenhum abaulamento, nessa fase ele já tem um pequeno abaulamento, ele já vai, uma parte já vai mais posteriormente, onde se encontram as raízes nervosas. O local onde sai o nervo ou a raiz nervosa já tem uma pequena hérnia de disco que restringe um pouco o espaço desse nervo. Essas partes posteriores das vértebras, que a gente chama articulação facetária, já tem um aumento da espessura óssea, já tem um derramamento de líquido entre essas articulações, que a gente chama de artrose facetária. E nas fases mais avançadas começamos a identificar alterações como do famoso bico de papagaio, que são essas projeções da lateral do osso, em que visa causar uma ossificação da vértebra inferior com a superior. Já temos hérnias que às vezes já tem ruptura completa do disco, com extravasamento do conteúdo herniado para dentro do canal. Já temos uma restrição importante do local de saída do nervo, com a compressão dessa raiz. E por fim, vem a situação do nosso paciente Melcides, em que a gente tem, além das alterações de ruptura do disco, herniação discal, a gente tem um aumento da espessura do osso, comprimindo as raízes nervosas. Temos uma restrição importante do canal central, onde fica essas raízes, com bastante compressão, não só daquela raiz que está saindo naquele nível, mas de todas as raízes que daquele nível elas vão para baixo. Associado a isso também há um deslocamento da vértebra, como se fosse um escorregamento de uma vértebra sobre a outra, que também restringe o espaço central onde passam as raízes, que a gente chama de espondilolistese. O caso do Sr. Melcides, infelizmente, ele já sofre de dores de coluna há muitos anos. Ele é um paciente que não teve acesso ao tratamento ainda. Ele chegou aqui na clínica com a coluna travada, ou seja, ele tinha tanta dor lombar que ele mal conseguia se deslocar.
Ele veio se apoiando nas paredes do consultório até chegar na minha sala. Nesse momento, eu já identifiquei que seria um problema um pouco mais avançado. Conversamos sobre o exame dele. No exame dele, há alterações avançadas de doença degenerativa da coluna, com compressão de todas as raízes nervosas. Foi explicado que, infelizmente, é uma situação que não tem outra solução senão a cirurgia de descompressão. Por ser um caso avançado, infelizmente, as técnicas minimamente invasivas tornaria uma cirurgia muito longa, precisaria fazer várias cirurgias para conseguir resolver todo o problema. Então, neste caso, a gente optou por uma cirurgia um pouco mais invasiva. Todavia, uma cirurgia que a gente vai ter uma alta chance de resolução do caso dele. Por quê? Porque a gente vai priorizar a descompressão das raízes nervosas, para que ele melhore. A cirurgia que eu conversei com o Sr. Melcides e propomos a ele é uma cirurgia que chamamos de artrodese da coluna lombar. E essa artrodese, para aumentar a chance de ossificação entre os níveis, aumentar a chance de fato de sucesso da cirurgia, a gente vai fazer uma cirurgia que a gente chama artrodese da coluna lombar em 360 graus. O nome é bem sugestivo. A gente vai retirar o disco intervertebral, que é essa região que tem a herniação, retiramos esse disco, colocamos um cage, é uma prótese, que vai fixar esse disco, vai fixar a vértebra superior com a vértebra inferior. Posteriormente, introduzimos parafusos na região posterior das vértebras, prendemos esses parafusos, deixamos a vértebra fixa tanto na parte da frente quanto na parte de trás e fazemos uma descompressão importante dessa região onde ficam os nervos, liberando as raízes nervosas, melhorando a dor que ele tem. É uma cirurgia que demora em torno de 4 horas. Os riscos, apesar de ser uma cirurgia mais invasiva, não são riscos altos. A maior preocupação dessa cirurgia é que de fato ocorra a ossificação dos parafusos, o paciente tenha uma fixação permanente, que o paciente evolua sem nenhum problema de infecção do sítio operatório ou qualquer outra complicação. O que chama atenção no caso do Sr. Melcides é que no dia que ele veio aqui, ele estava com muita dor. A dor é tanta que dá ânsia de vômito, muita dor. Até o Dr. Ronei ainda olhou quando ele viu o exame, ele falou, a dor que o senhor sente é muito forte, o senhor sente ânsia de vômito. Eu falei, sim, doutor, o senhor está vendo aí, é verdade. Eu estou aqui, tem que estar escorando com o braço aqui, ó, parece uma faca, traspassando assim, ó. A gente também tem opções minimamente invasivas para trazer alívio. Se você é um paciente talvez muito idoso, que está preocupado em uma cirurgia desse porte, não quer dizer que você também não possa ter um alívio da sua dor, trazer uma melhora. E o alívio que a gente fez para ele foi uma infiltração. A gente com agulha introduziu a agulha na coluna e colocou um medicamento na coluna dele guiado por ultrassom. Com esse tratamento, ele saiu daqui já outra pessoa. Saiu, de acordo com ele, pronto para uma maratona. Claro, é um tratamento paliativo, a gente não curou o problema do paciente, a gente trouxe um alívio momentâneo. E essa infiltração, ela tem uma duração aí em torno de 15 dias a 30 dias. Tem pacientes que se beneficiam até 3 meses, 6 meses, mas é caso a caso. De fato, assim, a gente está no planejamento cirúrgico, temos todos os dados necessários para oferecer um tratamento seguro, pode resolver permanentemente o caso dele. Estamos em esperança de logo, logo trazer uma melhora permanente para o Sr. Melcides, que é uma pessoa muito boa e, se Deus quiser, vai continuar fazendo as coisas que ele gosta de fazer, até porque ele é um senhor que é bem ativo, mesmo sofrendo essas dores constantes. Mas meu sonho é voltar a fazer esse mesmo trabalho de evangelizar pessoas carentes, de ouvir uma palavra, uma oração. Esse é meu sonho que eu tenho. Se Deus me dê esse privilégio de eu passar por uma cirurgia e Deus me dê esse alívio que eu poder caminhar, poder voltar a esse trabalho, andar tranquilo, que hoje eu não consigo. É meu propósito que eu tenho no meu coração de eu poder fazer, voltar o que eu já fiz muitos anos, voltar à atividade de evangelizar. Gostaria de saber mais sobre a cirurgia que propomos ao Sr. Melcides? Clica no card aqui em cima que você vai ver uma cirurgia que já fizemos e os resultados que essa cirurgia teve nessa paciente.